Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio, não importa o horário, do Relaciocinando, podcast que é humano, que quer humanizar o mundo corporativo, que quer falar sobre gente antes mesmo de falar sobre negócios, antes mesmo de falar sobre lucro, produtos, marcas. Vamos falar sobre quem faz esse mundão girar? Vamos falar sobre quem faz acontecer de verdade? E nessa questão do ser humano, você tem duas palavras que normalmente chamam muito a atenção e que valem muito a pena ser ouvida, são resiliência e superação. E hoje eu tenho aqui uma pessoa que talvez seja o reflexo disso, mas que também não é só definida por isso. É definida por uma jornada de sucessos, conquistas. Eu estou aqui hoje com Daniela Bortmann, médica do trabalho. Você gosta de se chamar de doutora Daniela ou pode ser só Daniela? Só Daniela do jeito que você quiser. Dani Bortmann, tanto faz. Bem, vamos começar com o pé na porta direto. A gente conversou nos bastidores e a gente estava entendendo uma coisa que até agora ninguém tinha colocado ainda. Pessoas que sofrem discriminação, preconceito, é claro, a gente sabe que o mundo emocional delas não é exatamente esse mar de rosas, pelo contrário. Mas pessoas adoecem por isso, né? Preconceito, ele está diretamente relacionado à ausência de saúde, né? Ou seja, ao adoecimento. No que eu humildemente gosto de chamar do ciclo do adoecimento através do preconceito. Ok. A gente tem uma relação direta, né? E aí, se você quiser, eu já te conto quais são esses pilares desse ciclo. Segura que eu vou chamar a nossa vinheta. Por favor, roda a vinheta. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou o apresentador do Futuro Melhor, podcast corporativo focado em gente. Eu não me canso de falar isso porque isso um dia vai acontecer. E para fazer com que isso chegue cada vez mais longe, eu preciso da sua ajuda. Então, ao invés de eu ficar todo dia falando bom dia, boa tarde, boa noite sozinho, e eu sei que desse jeito a gente vai chegar longe, se inscreve no canal. Se você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus pares que estão interessados cada vez mais em falar sobre comunicação interna, gestão de pessoas, saúde mental, carreira, tenho certeza que a gente vai cada vez mais longe. E agora eu quero voltar para esse ponto tão específico que agora ganhou até um nome, ciclo do adoecimento. Como é que é? É o ciclo do adoecimento impulsionado pelo preconceito. Ok. Né? É muito simples, né? Depois a gente vai conversar, eu estudo sobre preconceito e discriminação, aí em função de causa própria, aí já tem alguns anos, e pude chegar a uma conclusão simples, mas é uma conclusão onde a gente entende que quando existe preconceito por estabelecimento cultural, seja por desinformação, por qualquer tipo de formação ideológica, enfim, a gente cria diretamente um processo de exclusão. Porque existe juízo de valor, né? Eu excluo, a hora que eu excluo, eu gero sofrimento. Certo. E não é só sofrimento emocional, eu tô falando do sofrimento do corpo também. A gente pode falar sobre isso, eu posso te trazer diversos exemplos sobre como o processo de exclusão social impacta em atendimento médico diretamente, por exemplo. Então, a exclusão gera sofrimento do corpo e da mente, e o sofrimento, em algum momento, em algum grau, vai gerar algum tipo de adoecimento.
E quando a gente fala de adoecimento, são dores específicas, são doenças que vão se escalando cada vez mais. Fiquei curioso nessa parte para entender, quando a gente fala de adoecimento do corpo, especificamente a gente está falando de onde? De todas as esferas. Eu vou te explicar por quê. Talvez seja mais simples a gente falar sobre adoecimento emocional, né? Tem algum tipo de transtorno mental por falta de senso de pertencimento. Todo mundo quer se sentir fazendo parte. Acolhido. É parte da nossa natureza humana, Sim. certo? Só que aí, à medida que você é excluído, isso, em diferentes graus, para algumas pessoas e para outras, pode gerar algum tipo de sofrimento, né? É claro que associado a outras causas, isso pode gerar um sentimento maior de solidão e até chegar a diagnósticos de depressão e outros transtornos mentais. Só que também existe o adoecimento físico por exclusão e preconceito, né? Quando a gente passa para olhar a saúde dos grupos, entre aspas, minorizados, né? E aí eu só queria aproveitar a oportunidade para deixar claro o que são as minorias, não são as minorias quantitativas, numéricas, mas a gente está falando, quando a gente fala de minorias aqui, a gente fala de minorias em tomadas de decisão, em lugares de poder, né? Que acabam não tendo acesso a todos os direitos, ou pelo menos com equidade, né? Você ter tratamento desigual para quem é diferente. E aí é nesse número que elas se tornam minorias, né? E aí é nesse número que elas se tornam minoria no sentido de representatividade, né? E aí, quando a gente olha a população com esses recortes específicos, então, vou te dar exemplo, né? Minorias podem ser dezenas, tá? Não é só os squads que a gente vê nas empresas hoje. Tem PCD, LGBTQIA+, gerações, raças, etnias, enfim. Pode ser muita coisa, pode ser religião, outras ideologias, grupos sociais, enfim, tem um universo gigantesco de, aspas, minorias para a gente conversar. Quando a gente pega os maiores grupos, por exemplo, mulheres, né, que representam mais de 51% da população brasileira, e a gente ainda fala de minoria de gênero, mas na verdade é a maior parte da população. Mas eu vou te dar um exemplo agora para a gente voltar a falar de saúde e adoecimento. População pretos e pardos. Pretos e pardos, por exemplo, compõem juntos mais de 56% da população, segundo o último censo do IBGE. E tem muito dado hoje na literatura para corroborar pesquisa boa, de qualidade, corroborando o impacto da saúde, ou melhor, o prejuízo na saúde só pelo fato deles terem esses marcadores sociais. Então, só o fato de uma pessoa ser preta ou parda, ela já corre o risco de ter um pré-natal de menor qualidade. Só pelo fato dela ser preta ou parda, já corre o risco de ter atendimento mais curto. Tem o AfroSaúde, que eu convido a todos a darem uma olhada nessa instituição, é super bacana, que trata da saúde da população preta. Tem um professor na Bahia, da Universidade Federal da Bahia, ele que fez uma pesquisa e ele comprovou que, num experimento, que os pacientes pretos, eles eram atendidos em menor tempo. Em menor tempo? Ou seja, tinha menos olho no olho entre profissionais de saúde e pacientes pretos. Gente, eu não imaginava. E aí, um ponto muito interessante nisso é que os profissionais de saúde, quando questionados, negavam qualquer tipo de comportamento racista.
E eu não duvido que muitos deles não se davam conta da conduta que estavam tomando, justamente por ser uma questão estrutural mesmo, Enraizada reflexo de um mesmo, comportamento perpetuado, que não é, ele é velado, né? Ele não é. Ele talvez não é tão explícito e talvez é mais perigoso, né? Inclusive, por causa disso. Não sei se mais perigoso, mas torna muito perigoso também, né? Porque a gente acaba não percebendo, não fica tão explícito e aí fica mais difícil da gente desconstruir, né? Se a pessoa não sabe o que está fazendo, o que ela vai corrigir? E aí, para finalizar esse capítulo, tem um outro livro que eu gosto muito ainda falando de saúde de grupos subrepresentados, né? Tem um livro que chama Saúde da População LGBTQIA+, e ele compartilha práticas, né, multidisciplinares. E nesse livro tem depoimentos também que me chocaram muito, assim, sabe? Dentro da minha condição de desprivilegiada por ser pessoa com deficiência, mas privilegiada por ser uma mulher branca, hétero, cis, enfim. Tem um relato de uma mulher trans que estava com apendicite, que na medicina a gente chama, é um quadro de abdômen agudo, ou seja, você faz uma inflamação importante, com sinais importantes no abdômen, né, com muita dor, enfim. E a pessoa chegou na unidade de pronto atendimento do bairro dela e a equipe de saúde que a recebeu encaminhou ela para o Centro de Referência de IST/AIDS. IST são as infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, né? Como se lá no centro de referência tivesse algum cirurgião, tipo, não era claramente, tecnicamente, o local adequado a ser encaminhado, né? O que houve foi uma associação de um corpo trans para um centro de referência que nada tinha a ver com a patologia em questão, né? A prancheta ali, o lugar dela é ali e não aqui. Exatamente, só que lá não tem cirurgião, né? E lá não ia, ou seja, quando a gente fala, então, qual é o tipo de adoecimento que pode acontecer? É o adoecimento que leva à morte, né? Oh, meu Deus. É uma apendicite num corpo trans, né? Isso é como se, de uma forma indireta, mitigasse o acesso dela a um cirurgião pelo fato dela ser discriminada, né? Por existir uma associação discriminatória. Uau! Então a gente realmente entrou com o pé na porta. Tem um momento aqui, só para a gente dar uma amenizada aqui no teor da coisa, porque eu acho que a gente ainda vai voltar para esses pontos, que eu chamo de momento onboarding, né? É o momento crachá da firma. Eu faço uma foto de você com a nossa plaquinha e daqui vai sair um crachá em tempo real que vai fazer você fazer parte da família do Relaciocinando. Eu vou montar essa plaquinha aqui na sua frente. E aí eu vou tirar uma foto. Posso tirar? Claro. Muito bom. Vou mandar aqui para nossa impressora. E enquanto eu faço isso, aqui eu não gosto muito de ficar falando, não, ela é a doutora Daniela Bortman, ela foi especializada nisso, ela se formou e tal. Não, eu gosto mais de abrir mesmo o seu LinkedIn e ver como você mesma se define. Eu vou pedir para o Lucas colocar o seu LinkedIn na tela, por favor. Enquanto isso, vai saindo aqui a nossa fotinho. E nós temos aqui doutora Daniela Bortman. E aí tá tudo em inglês. Muito bom. Head of Occupational Medicine and Health na Bayer. Então nós temos aqui uma ocupação atual sua, que é da medicina do trabalho, uma frente na medicina do trabalho na Bayer, certo? É onde você atua hoje. É isso. Eu costumo deixar o LinkedIn em inglês porque
hoje eu tenho muita interface com todo o time global da Bayer, então, em outras empresas, com colegas de saúde, dentro da minha área enfim, tanto em saúde quanto de inclusão, diversidade e equidade, então eu mantenho inglês por causa disso. E eu gosto muito acho que gosto muito de acessibilidade, e o LinkedIn tem essa facilidade em termos de tradução, né? Então achei que fica mais fácil deixar em inglês e colegas de todos os cantos do mundo conseguirem traduzir para sua língua do que deixar em português. Achei que ia facilitar manter em inglês, mas enfim, é uma questão de acessibilidade mesmo para alcançar mais gente Ótimo possível. Argumento. Eu atuo liderando hoje a área de medicina ocupacional e saúde na Bayer, né? Há quanto tempo? Já estou lá desde 2017. Entrei como gerente médica da divisão de agro, que era a antiga empresa que foi adquirida pela Bayer, e fiz uma transição de carreira lá dentro em 2020, quando eu assumi a posição de Head Brasil. E foi um desafio para mim, foi ocupar mais uma posição estratégica de liderança sem time, e ter que liderar por influência, assim. Eu acho que foi dos desafios, um dos maiores desafios de carreira, assim. Sem time. Sem time. Uau. Liderar a área no Brasil inteiro sem ter time direto, né? Existe um reporte técnico indireto, mas não ter a força da caneta ali, da hierarquia para exercer a liderança, sabe? E isso foi um aprendizado novo para mim, porque não sei se todo mundo se identifica, mas é mais fácil, né? A gente segue o que o chefe fala, por mais colaborativa que a equipe seja, né? A gente define junto um plano, né? E tem um ponto de referência, né? Tem um ponto de referência. E quando você não tem time, não. Você precisa convencer os outros a seguir no teu barco, né? De forma voluntária. Assim, né? Então foi bem interessante. Bem desafiador, mas bem interessante. E eu gosto muito desse papel hoje. E aí você tem hoje também, em atuação junto com o seu marido, que você estava me contando, uma consultoria que trabalha a diversidade, a equidade e a inclusão em outras empresas, atuando de que forma? Explica para mim. A nossa ideia é tornar o mercado de trabalho mais inclusivo. Ok. Né? E aí, pensando em inclusão de gente, no geral, né? Como a gente já falou, independente do recorte. Mas a gente sabe que existe uma lei no Brasil, apelidada de lei de cota, né? Que faz com que as empresas sejam obrigadas, empresa com mais de 100 funcionários ou colaboradores sejam obrigadas a contratar pessoas com deficiência, né, numa determinada cota. Isso faz com que seja uma necessidade legal contratar pessoas com deficiência. E talvez, por ser o meu lugar de fala, eu acabei... E o meu marido de uma mulher com deficiência, então a gente acabou se especializando em pessoas com deficiência. Mas a gente gosta de falar de inclusão de gente de maneira geral. De maneira geral, né? Sim. E aí, desde 2013... eu, em função de uma empresa que eu trabalhava, que sofreu uma autuação do Ministério Público do Trabalho em função da não contratação de pessoas com deficiência. Eles falaram, bom, a gente precisa contratar gente com deficiência. E aí o que a gente faz? E aí ninguém sabia o que fazer. Embora a lei de cotas já existisse, Felipe, a fiscalização não tinha a força que tem hoje, ou que ganhou nos últimos 5 anos, sei lá. Mas ganhou, né? Porque a minha pergunta seria, existe interesse em fazer essa fiscalização, né? Existe um super interesse em fazer essa fiscalização. Acho que
existe resistência por parte de alguns empresários, né? Mas existe interesse. Acho que o Ministério do Trabalho tá se aprimorando na fiscalização, como o e-social. Eu não sei se já falaram do e-social Sim. aqui, mas como se fosse um imposto de renda. Da mesma forma que ninguém hoje em dia bate na tua casa e fala: Felipe, você já declarou o seu imposto de renda? Ele tá certinho, não? É tudo via eletrônica. A ideia é que a fiscalização da contratação de pessoa com deficiência se dê da mesma forma. Então, Sim. que as empresas caiam no tipo de uma malha fina eletrônica aí se não cumprir. Eu acho que isso vai acelerar o cumprimento pelas empresas, mas o fato é que eu acabei sendo convidada para participar de um plano de ação, no qual eu não tinha ideia do que fazer, porque nessa época eu ainda estava lidando com as minhas questões, com as minhas sombras e estava tentando me entender no mercado de trabalho ainda, mas ao mesmo tempo eu queria contribuir. Eu falei, bom, se eu tô aqui, por que outras pessoas não podem estar, né? Verdade. E aí eu comecei a ampliar um pouco a minha cabeça e entender outras realidades, do que outras pessoas com deficiência passavam sem ter o diploma médico. Então eu comecei a entender também que dentro de todo um contexto de dificuldade, sendo uma mulher com deficiência, eu vi que eu também tive uma facilitação por entrar no mercado de trabalho com diploma médico. Isso facilitou de alguma forma. Porque eu comecei a ver que pessoas com alto potencial, com deficiência, não saíam dos cargos de entrada. Elas tinham dificuldade para acessar, tinha um altíssimo turnover, as empresas tinham dificuldade em reter. E aí eu comecei a me questionar por que isso acontecia. Se eu tenho uma deficiência grave e estou dando conta e está dando tudo certo, por que essas pessoas não estão ascendendo na profissão? Por que as pessoas estão julgando que elas não são capazes? Eu comecei a não entender isso. E aí, conforme eu fui sair para fazer curso, para ir aos eventos, para aprender, enfim, eu comecei a conhecer pessoas de outras empresas que falaram: vem falar aqui para mostrar que é possível, vem contar a sua história ali, vem ajudar aqui, vem dizer como é que você faz aquilo lá, né? E aí, assim, eu fui de forma orgânica, compartilhando essa experiência, né, com outras empresas, instituições, órgãos, enfim. E meu marido sempre foi um grande incentivador, assim, de compartilhar com mais gente, cada vez mais, a experiência, e para que eu pudesse, de alguma forma, tentar contribuir. Inspirar, né, essas pessoas. Outras pessoas. E aí, até que veio a pandemia, com uma mudança de carreira dele, ele oficializou toda a consultoria, enfim. E hoje a gente tenta ajudar com tudo que a gente pode no que tange a tornar a diversidade mais próximas das pessoas. Eu fiz uma pesquisa muito recente sobre órgãos que trabalham justamente sobre essa ótica da diversidade e da inclusão dentro de outras empresas. E, graças a Deus, tem muito grupo, tem muita iniciativa. Eu acho isso incrível. A gente trouxe aqui o Marcelo Pereira, que é uma das frentes do Instituto de Diversidade, falando basicamente ou principalmente sobre a inclusão racial, né? E aquilo acendeu, assim, de olhar e falar, caramba, né? Tem alguém que está criando toda uma frente para poder atuar dentro de outras empresas, porque por mais que elas sejam, entre aspas, obrigada por conta de lei de cotas e tudo mais, ainda assim não foi criada talvez uma necessidade na cabeça da pessoa de olhar e falar, não, nós não precisamos ser obrigados a isso.
Não precisa chegar a tanto, a gente não precisa ser obrigado. A gente vai, em algum momento, pensar numa estratégia para fazer com que todos sejam representados dentro da empresa, né? Ainda não é totalmente a realidade, né? Até porque muita coisa ainda só funciona se a gente obrigar, né? Mas é muito bacana ver uma iniciativa como a de vocês, que realmente trabalha para esses cenários. E eu imagino que disso já tenha saído histórias muito interessantes, porque vai ter cenários e cenários que vocês vão encontrar dentro de empresas, né? De gente que não faz ideia do que está falando, talvez, né? De gente que sabe exatamente o que está falando, já até antecipou algumas coisas e facilitou o trabalho de vocês, né? O seu crachá tá pronto, deixa eu entregar para você. Ele é seu, tá? Você vai poder levar depois no final da nossa conversa aqui para casa. E Gente, é muito chique, muito não, profissional. É muito, muito bacana, de verdade. Seguinte, eu tava falando sobre essas histórias e isso passa um pouco por uma curiosidade que eu tive lá no início do nosso papo, quando a gente estava falando sobre as pessoas adoecerem e etc., por conta de isolamentos emocionais, né? Coisas que a gente percebe que nem a pessoa que sofre aquilo está se dando conta de que está acontecendo com ela, né? Então nós temos pessoas que adoecem e não fazem ideia do porquê isso está acontecendo e está ali aos olhos dela. Tem empresas que estão passando por uma questão como essa e não fazem ideia de como vão sair disso. E aí o que eu queria saber é o seguinte: qual foi a conclusão que você chegou depois que você lidou com seus monstrinhos, depois que você começou a entender melhor o cenário do mercado que ele se encontra? Qual foi a conclusão que você chegou? Isso está mais fácil de ser trabalhado hoje? Isso está ainda muito difícil de ser trabalhado hoje? As pessoas estão conseguindo enxergar a questão? Estão conseguindo enxergar o problema? Ou ainda precisa de alguém para balançar aqui a luz na frente delas e falar: vocês estão olhando para isso? Sei que a gente está num momento difícil de responder essa pergunta, justamente porque a gente vive um mix. Acho que até pela grande diversidade brasileira, a gente tem níveis de maturidade diferentes nas empresas no Brasil hoje. De pegar que grande parte das empresas hoje são empresas menores, familiares, enfim. A gente encontra níveis culturais em termos de diversidade muito distintos. Então, ao passo que muitas empresas estão trabalhando só manutenção, estão trabalhando a inclusão na prática mesmo. Eu gosto de falar inclusão da diversidade, né? Porque no final das contas a gente tem que incluir essa diversidade humana, né? Boa, verdade. Então, tem empresa já fazendo inclusão dessa diversidade. Tem empresa que está fazendo porque é bonito, tá no comercial do cosmético na TV, entendeu? Porque tá bonito falar, porque tá surfando na onda, né? E por outro lado, tem gente que acaba sentindo que o assunto tá saturado e acaba criando uma resistência. Sabe assim? Aquela velha máxima assim, é mimimi, agora tá na moda. Ai, gente, como eu odeio essa palavra. Eu gosto muito do que o Karnal fala, que ele fala, o mimimi é a desculpa que o privilegiado tem para ser preconceituoso. Perfeito, né? Por isso que o Karnal é o Karnal. Eu adoro essa frase. E a Cristina também, que ela acabou de sair da Bayer, aposentou da Bayer Global. Ela era a nossa VP lá da área de saúde, segurança, sustentabilidade e meio ambiente. E ela fala para mim que ela tem uma frase que me marcou muito. Ela diz que o privilégio é invisível para quem tem. Eu acho isso muito forte, né? Porque quem não consegue perceber não consegue valorizar, né? E aí, a dor do outro fica inexistente também, né? A dor do outro é inventada. Porque como que eu me importo com o que uma criança preta de periferia passa, se é uma realidade que eu não consigo nem imaginar? A única coisa que ele tem para comparar é a realidade dele, né? Então, à medida que a gente não abre a cabeça para discussão, não abre a cabeça para enxergar novas perspectivas, a gente vai continuar no nosso mundinho sem se importar, né?
Nossa, a gente teve agora um recente episódio no reality show mais famoso do Brasil, de pessoas que acabaram colocando nome até de bonitofobia, padrãofobia e etc., porque pessoas que estão dentro de toda a regra padronizada da sociedade, né, da estética, do estilo e tal, começaram a se sentir incomodadas por não estarem representadas. E foi dito como um absurdo, uma indignação muito grande, né? Aí, como assim? E aí sai até a frase que eu juro que eu não consigo acreditar que eu vi isso. Se você é favelado, você tem mais chances. Falei, cara, será que essa pessoa se escutou, né? E são mulheres e homens que falaram isso, que você olha pra eles e você fala, caramba, né, cara? Tipo, vocês são lindos, vocês são muito, né, padrão, né, dentro do que a sociedade emprega. E eu imagino que vocês nunca se sentiram como é não estar fazendo parte, né? Como é não estar dentro de alguma coisa, né? Eu achei isso justo no mês da visibilidade trans, né? Que é um dos grupos aí que mais, né, você sofre por conta da estética, violência. né? Caramba, cara, como foi? Você chegou a ver esse tipo de coisa acontecendo essa semana? Eu gosto bastante do reality, porque, em geral, assim, eu me interesso muito pelo comportamento humano, assim, entender como que as pessoas. Eu sei que é um tema polêmico, mas eu enxergo isso como satisfaz a minha curiosidade de convivência social, assim, Cara, sabe? então Eu acho somos dois. interessante. Mas eu acho que a gente devia tá olhando um pouco mais sobre como desconstruir os rótulos ao invés de ficar criando mais, Verdade, né? sabe? No final das contas, você tá criando mais um A gente tá rótulo. criando mais um rótulo, porque qual que é a caixinha, então? Qual que vai ser a caixinha legal do momento? É o favelado? É o universitário? É o filósofo? Né, eu acho que a gente tem que parar, então, em vez de ficar criando mais caixinha, a gente tem que tentar desconstruir um pouco mais esses conceitos, sabe? De novo, né? Falando do ciclo do adoecimento, de novo, tudo começa pelo preconceito. O preconceito, ele é muito tóxico. Ele é muito tóxico mesmo. O preconceito quase me matou. Sabe? Não foi o que mais interferiu com a minha saúde mental, o que mais interferiu na minha qualidade de vida. Não foi meu acidente, não foi eu ter me tornado uma pessoa com deficiência. Foi a forma como as pessoas olharam pra você depois. Com a forma como as pessoas olharam e como eu me olhava. Ah, Me fez descobrir que era uma pessoa muito preconceituosa também. E quem me conheceu antes dos meus 23 anos, e eu mesma, se a gente tivesse essa conversa antes, eu ia dizer para você que uma pessoa super pra frentex. Super, transitava bem em várias rodas, em várias tribos, tinha amigo de tudo quanto é jeito, credo, cor e crença, sabe? sim. Tinha escolhido medicina para fazer, imagina, uma profissão generosa, né? Altruísta, queria cuidar dos outros e tal. E, no entanto, quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, né? Para quem não, a gente não falou isso ainda, mas eu nasci uma pessoa sem deficiência e me tornei uma pessoa com deficiência aos 23 anos, quando eu sofri um acidente de carro no 3º ano da faculdade de medicina. Você já era aluna da faculdade de Eu medicina. já era aluna da faculdade. Desde muito nova, eu sabia que eu queria seguir na área. Então, eu segui esse sonho, fui fazer faculdade no interior de São Paulo. Estava morando em República, com 2 super amigas, enfim. Nossa República era super agitada, né? Lá onde o pessoal ia virar a noite estudando, estava sempre cheia, mas lá que a gente ia tocar violão, tomar cerveja, enfim. E
Eu era super ativa, assim, jogadora de handball, da Atlética. Eu Bacana. organizava as festas da faculdade, que eu sempre adorei uma festinha até hoje. E aí, nesse contexto, de repente, um dia, uma noite, eu tava voltando de mais uma cervejada de calouros, assim, e sofri um acidente. Um cara passou em alta velocidade no farol vermelho, bateu no carro que eu tava, e eu quebrei o pescoço, tive uma lesão na medula e perdi os movimentos do pescoço para baixo, assim, de uma hora para outra. E daí a gente ficaria aqui uns 10 episódios, né, contando dessa transformação e tal. Mas o ponto que eu queria chegar aqui é que, naturalmente, a gente não pode normalizar o fato de eu me tornar uma pessoa dependente de terceiros para tudo. Eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. Embora hoje eu tenha recuperado um pouco de movimento dos braços, né? Eu consigo dirigir a cadeira motorizada aqui. Eu uso uma adaptação na mão que faz com que eu possa digitar celular, digitar computador. Mas eu não tenho movimento das mãos, dos dedos, né? Nem do tronco. Isso faz com que eu seja dependente de terceiros para as atividades básicas do dia a dia. Então, quando eu tive que passar uns 3 meses no hospital, fiz traqueostomia, tive que ficar respirando por aparelho e tal. Quando eu cheguei em casa, Felipe, eu não sabia como existir, porque eu só sabia fazer coisas que dependiam de um corpo que não respondia mais os meus comandos. E aí, é uma menina de 23 anos nesse contexto, universitário. E eu falei, e aí? O que eu sou agora? Começou a questionar absolutamente tudo de trás que estava acontecendo dali para trás. Tudo. Sem ver nenhuma esperança no futuro também. E aí, a importância também da gente falar de representatividade, né? Porque não tive pessoa com deficiência na família. Colégio, ninguém com deficiência. Amigo com deficiência. Para mim, pessoa com deficiência estava no hospital. E essa pergunta que eu ia te fazer, a pessoa que não te conhece como deficiente, e a pessoa que você sentou no seu quarto no primeiro dia e olhou e falou, cara, não tenho perspectiva de futuro, essas duas pessoas enxergam o conceito de pessoa deficiente da mesma forma, né? Ela não pode fazer nada, ela não vai ter futuro, ela não vai ter absolutamente nada. Acabou, né? A diferença é que você não tem escolha, você tem que pensar nisso, você tem que aprender com isso, e a outra pessoa que tá ali, ela não se vê obrigada a nada, né? Ela só segue no mundinho da zona de conforto dela, enxergando a pessoa deficiente como uma pessoa inoperante. E aí, acrescentando o que você falou, né? É importante quando a gente fala pessoa deficiente, e a gente incluir deficiente em quê? Né? Porque tem uma pessoa deficiente física, deficiente visual, deficiente auditiva. Se você falar, Daniela é deficiente, eu sou deficiente em física. Né? Sempre fui péssima em física. Sou deficiente em muitas áreas da vida, né? Então é importante a gente falar deficiente em quê? Então, se é uma pessoa deficiente auditiva, uma pessoa deficiente visual, uma pessoa deficiente intelectual, para você especificar a deficiência da pessoa. Senão, ela inteira é uma deficiência. Eu sou o quê? Eu sou uma deficiência ambulante. Então né? É bom que o apresentador desse podcast está aprendendo também. Acho que é um aprendizado contínuo, sabe? Eu tomo muito cuidado com todas as regras. Eu sou uma crítica a muitas regras de vocabulário, muitas regras gramaticais, porque eu acho que, como ativista da acessibilidade, acho que a gente tem que facilitar as coisas e não colocar mais dificuldade a ponto de tornar mais complexo para as pessoas. Sim. Não praticarem inclusão, né? Então, eu acho que hoje em dia eu me preocupo muito mais com como as pessoas agem do que como elas falam, sabe, Felipe? Eu acho que a gente falar é muito... Isso é uma opinião pessoal minha, sabe? Eu sei que tem muita gente que pensa diferente, tudo bem.
Mas eu estava dando uma palestra outro dia e uma pessoa usuária de cadeira de rodas se sentiu ofendida porque eu falei de mim mesma como cadeirante, né? Certo. E de alguma forma ele se sentiu adjetivado, isso de alguma forma fez com que ele se sentisse ofendido. E eu desculpa, eu falei, olha, a intenção em momento nenhum, né, foi te causar nenhum tipo de desconforto. Mas eu realmente me preocupo muito mais de como as pessoas praticam as condutas dela com respeito ou não. E eu acho que a forma das palavras que a gente usa é muito mais consequência de uma conduta ou de ações inclusivas que a sociedade reproduz, sabe? Se vai chamar de inválido, se vai chamar de incapaz, enfim, é muito consequência do contexto social que a gente está construindo para as pessoas com deficiência. Enquanto a pessoa com deficiência for uma pessoa que fica escondida dentro de casa, que não é bem-vinda no restaurante porque não tem acesso para ela entrar, né? Ou que não é bem-vinda nos espaços, ou que os espaços não estão acessíveis para ela, então dessa forma as excluem de alguma forma. As empresas contratam porque são obrigadas, então elas ficam quando na verdade a gente não está vendo o verdadeiro benefício da inclusão, né? E aí não é só da pessoa com deficiência, mas da inclusão em geral, né? Tanto eu quanto a Bayer, por exemplo, e eu sempre busquei trabalhar em lugares e para empresas que tenham valores que não conflitem com os meus, né? Eu, assim como a Bayer, a gente acredita que os líderes hoje, eles precisam adotar posturas inclusivas, né? E que eles considerem a diversidade, a inclusão, em todos os níveis do negócio. Então, tanto nos seus times, nas suas equipes, mas também na cadeia de fornecedor, olhar a representatividade do cliente, olhar a diversidade como parte do processo para melhorar a solução de problemas, para ter diferentes perspectivas, para enriquecer o repertório, para melhorar a retenção, né? Hoje tem uma série de dados aí na literatura, é só baixar qualquer base científica aí para ver que tem muito dado de qualidade mostrando que a diversidade, incluir essa diversidade, a inclusão da diversidade, é bom para o negócio. Não é só porque é o mais ético e moral a se fazer. A gente fala isso o tempo todo aqui. Porque é bom para o negócio, porque traz benefícios concretos para o negócio. E aí, a hora que a gente para de rotular, voltando ao nosso assunto ali, a hora que a gente para de rotular, a gente enxerga a deficiência como mais uma característica. Então, hoje, para mim, quando eu consegui desconstruir o meu preconceito e entender que a Daniela, ela muito além de estar numa cadeira de roda, eu sou muita coisa, eu estou numa cadeira de rodas, né? Hoje eu estou exercendo a medicina, hoje eu estou exercendo o papel de consultoria de inclusão e diversidade, né? Mas eu sou muito mais do que isso, o ser humano é muito mais do que isso. Quando eu consegui entender para que eu estou aqui, quando eu comecei a entender essas questões de ser mesmo, existir para quê? Né? Muito mais do que o que eu faço, muito além do que eu tenho. Então, pouco importa se eu tô sentado ou se eu tô de pé. Ah, é fácil, tô romantizando? Não pode romantizar. Não. É difícil pra caramba ter uma deficiência severa num país como o nosso, onde eu não consigo ter acesso para ir até a esquina. É muito difícil. Mas para quem é fácil? Né? E aí você disse que quando chegou lá atrás, que você chegou numa empresa onde você não tinha um time para começar, eu imagino que hoje a equipe e o time, as pessoas que estão ali ao seu redor, esteja muito maior, esteja muito mais
bem estruturada e etc. E eu quero entender como é que é hoje o seu trabalho junto a departamentos como de recursos humanos, gestão de pessoas e etc, para conseguir colocar o teu conhecimento mesmo que você adquiriu ao longo do tempo, seja de saúde, seja de diversidade, para funcionar ali dentro da empresa. Bom, eu tenho a felicidade de juntar essas duas grandes paixões hoje em dia, né? Eu sou médica do trabalho, minha especialidade em medicina do trabalho desde 2013, no mesmo período que eu comecei a fazer palestras mas trabalho com medicina do trabalho desde 2011 e comecei a falar sobre inclusão em 2013. E eu sempre trabalhei com essas duas áreas de forma muito separada. Uma coisa era o meu trabalho como médica do trabalho, outra coisa era o meu papel social ali para a inclusão de pessoas com deficiência no início, apenas. E muito baseado com esse conceito inicial que a gente colocou no começo da conversa, eu comecei a perceber que cada vez mais as duas coisas estavam muito conectadas, né? Então, hoje, embora eu tenha atributos específicos em cada parte dos meus trabalhos, né? Tem trabalho que eu tô lá para falar de um aspecto técnico, por exemplo, para médicos, da caracterização da deficiência. Em outro momento, eu estou voluntária na Bayer, por exemplo, no squad de pessoas para inclusão de pessoas com deficiência, que é o Enable. Por outro lado, eu trabalho meu papel principal, que é fazer gestão de saúde corporativa lá na Bayer. Mas, de certa forma, eu levo um pouquinho da essência dos valores que eu aprendi na medicina do trabalho e nos valores que eu aprendi na inclusão para todas as minhas tarefas, pessoais e profissionais, né? Hoje, as minhas atuações sempre são muito multidisciplinares e elas dependem muito de alguns pilares importantes, né? Então, a área de recursos humanos é um parceiro, da saúde ocupacional tem que ser um parceiro genuíno, fixo e permanente, Sim. né? Porque a inclusão, tanto a inclusão quanto a saúde, eu costumo dizer que não são responsabilidades da área de recursos humanos ou da área de saúde ocupacional, quando não se trata da mesma diretoria. Quando a gente fala em ESG, de maneira geral, é uma responsabilidade de todo mundo, de qualquer cidadão, de qualquer colaborador. E as áreas, elas são corresponsáveis. Então, é como se para a saúde do trabalhador, por exemplo, a área de saúde ocupacional fosse o accountable, que é ali o responsável, o sponsor, quem direciona, quem dá expertise técnica. Mas se a liderança não ajudar, se a liderança não incentivar, o cara não tem ambiente seguro psicologicamente para falar que tá indo embora ou que vai dar uma parada no trabalho porque ele vai para academia. Se hábitos saudáveis não são bem vistos pela gestão. É visto como ausência, é visto como irresponsabilidade. Como certo tipo de descomprometimento. Uhum. Ou nem sei se existe essa palavra, falta de comprometimento ou falta de engajamento, você pedir para o seu chefe não marcar uma reunião no horário da sessão de mindfulness gratuita que a empresa está colaborando, e o chefe acha ruim, né? Não, o chefe tem que contribuir se ele quer dar exemplo de liderança saudável. Porque pessoas mais saudáveis vão criar ambientes de trabalho mais saudáveis. E a inclusão está misturada em tudo isso, né? Por isso que a gente começa a juntar uma coisa com a outra. E eu começo a ver que, tanto para a gente criar pessoas mais saudáveis do ponto de vista físico e mental, a gente precisa criar ambientes saudáveis. Ambientes saudáveis são ambientes que também sejam ambientes seguros de trabalho, seguros do ponto de vista de segurança mesmo, lugar onde o teto não caia na sua cabeça, lugar onde você tenha equipamento de proteção individual adequado para você trabalhar, uma ergonomia adequada no seu posto de trabalho, mas também segurança psicológica,
para você ser capaz de atingir o seu potencial máximo, sem ficar preocupado como é que o coleguinha vai te julgar do lado. Se você falar A ou B, você tem que ficar tomando cuidado para não apontar o erro de ninguém, você não pode perguntar, senão você é mal visto. A segurança psicológica é um fator fundamental para a gente criar ambientes saudáveis e criar pessoas saudáveis, ter um círculo de pessoas mais saudáveis dentro da organização. E além da segurança psicológica, ter ambiente inclusivo, onde todo mundo se sinta parte, né? Independente se ele é de algum recorte, né? De algum marcador subrepresentado, mas é inclusivo de forma geral. O ambiente precisa ser inclusivo para que as pessoas realmente consigam estar com a saúde mais equilibrada. É muito bom. Eu sou da época que para você iniciar o primeiro dia, a primeira semana no trabalho, tipo, precisava passar por uma espécie de um trote, né? Quase como na faculdade. Eu sou da época que as pessoas te recebiam desse jeito. Não sei se numa boa intenção de repente fazer se sentir pertencente ou porque gostavam mesmo era de zoar todo mundo que entrava. Eu não sei, mas é bom saber que as empresas estão começando a entender que talvez abrir uma empresa não significa apenas colocar postos de trabalho e fazer com que aquelas pessoas produzam em sua alta performance, né? Mas cuidar para que essas pessoas também possam não só produzir, porém viver. Fazer uma jornada acontecer ali, né? Cara, eu já tive empresa física, hoje eu não tenho mais, e eu ficava muito feliz de pensar que a pessoa, que aquilo ali era parte da jornada da pessoa, né? Então eu ia tentar fazer o melhor possível. Sempre foi pequena a empresa, então quando tinha um feriado, eu ia lá trabalhar e liberava todo mundo para poder emendar, porque eu achava que é nisso que as pessoas precisam ganhar para poder se motivar, né? Uma boa remuneração, uma qualidade de vida. Né? Se eu tiver que trabalhar no lugar delas para que elas possam ganhar essa qualidade de vida, depois eu me viro para entender aonde está a minha qualidade de vida. Né? Depois eu vejo isso, mas eu posso oferecer isso para elas, né? Você falou agora há pouco sobre literatura e que se a pessoa pesquisar, ela pode encontrar base de dados científicos e etc. Porém, você também tem algumas literaturas que você foi coautora, certo? Lucas, desce um pouquinho no LinkedIn, por favor, até publicações. Aí, nós temos a avaliação clínica e funcional da pessoa com deficiência e equipes integradas para inclusão, acompanhamento e permanência das pessoas com deficiência no trabalho. São só essas duas? Não, a avaliação clínica e funcional, ele é um documento científico que a gente validou na Associação Médica Brasileira para que os profissionais de saúde, principalmente os profissionais médicos do Brasil, de todas as especialidades, soubessem, ou pelo menos é uma recomendação para como avaliar pessoas com deficiência por todas as especialidades. Ok. Para quando ele chegar para o médico do trabalho nas empresas, ele já tenha um descritivo maior da sua condição, porque ninguém melhor do que o médico assistente, aquele médico que acompanha a pessoa com deficiência visual, intelectual, auditiva, física, enfim, nada melhor do que os médicos das especialidades entregarem para as empresas aquilo que elas precisam saber para melhorar na admissão, na retenção, né, no desenvolvimento dessas pessoas, porque aí isso ajuda também se as empresas às vezes não sabem o que perguntar. Pelo menos o médico já consegue compartilhar e mitigar um pouco dessa carência da cadeia, sabe? Sim. Então a gente quis ajudar os profissionais de saúde a se tornarem mais inclusivos. Então a gente fez esse roteirinho, né? Todos os nossos clientes, a gente recomenda, embora a gente tenha feito isso para médicos de outras especialidades, muitas áreas de saúde ocupacional, da medicina do trabalho, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do trabalho, acabam usando esse protocolo para ajudar na contratação de pessoas com deficiência nas empresas também. Então está à disposição gratuito na internet. Só clicar lá e a pessoa já consegue ter acesso ao formulário de protocolo. Aí, o Equipes Integradas é um dos livros também que a gente fez para ajudar no contexto da pessoa com deficiência no trabalho. Então,
Felipe, não adianta só a gente olhar uma pessoa com deficiência física, usuária de cadeira de rodas, um cadeirante, por exemplo, e pensar o que vem na cabeça primeiro. Será que tem cadeira de rodas? Será que tem rampa na empresa? Uhum. Será que tem vaga de estacionamento para a empresa? Essa é uma das questões. Mas será que a gente não precisa ir além? Por exemplo, qual que é o contexto de vida dessa pessoa, né? Como é que ela vai chegar na empresa? Será que tem metrô? Tem acesso à casa dela pro trabalho? Quer dizer, são muitos detalhes que muitas vezes não são considerados no processo de recrutamento e seleção. E vamos ser sinceros, também não precisa ser deficiente físico ou para você se preocupar com esse tipo de coisa, né? Verdade? Todas as pessoas deveriam ter esse um passo antes para entender como é que essa pessoa vai fazer para chegar aqui, Verdade. né? Dentro da realidade dela, né? Que é o que eu gosto de falar de inclusão de gente. De né? gente. E como isso fica ainda mais urgente para quem tem qualquer problema de mobilidade, Sim. Isso deveria ser considerado. Então, o Equipes Integradas, ele fala um pouco mais desse contexto. E aí ele funciona mais como um manual mesmo. Você vai lá no índice, a pessoa com nanismo, e aí você vai lá, abre e vê quais obstáculos pode ser que uma pessoa com nanismo tenha e que você não tinha pensado, né? Desce um pouquinho, por favor, Lucas. O outro é mais genérico, Olha quem né? Tá ali, Você consegue colocar em exibir todas as publicações? Exibir todas as 4 publicações. Tô vendo o Gustavo Locatelli ali, nosso entrevistado aqui já no... Foi com ele que você coescreveu esse Equipes Integradas? Foi com ele, Equipes Integradas e o outro. Desce um pouquinho, Lucas, por favor. Recomendo, quem não assistiu o podcast que o Dr. Gustavo assista, não só o podcast, como todos bom. como tudo que ele faz, ele é um profissional extremamente volta um pouquinho. competente. Eu sou um pouco No suspeita. Dicas de Mulheres Inspiradoras. O Dicas de Mulheres Inspiradoras estão no comando de suas carreiras. Foi um livro que eu fiz com outras mais de 30 mulheres empreendedoras, executivas. Está à venda na internet, mas que é super bacana. Tem Luísa Helena Trajano, tem várias outras mulheres incríveis. E tem uma pequena crônica onde eu conto um pouquinho da minha trajetória pessoal, com acidente e tudo mais. Ok. A inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, que é o outro projeto em parceria com o Dr. Gustavo e com outros 2 grandes médicos do trabalho, meus mestres, doutora Márcia Bandini, mestra, minha professora, e doutor Paulo Rebelo também, que vamos valorizar esses nomes, né? Outro mestre, não, são figuras referência dentro da medicina do trabalho e no campo de saúde pública. Doutora Márcia, docente da Unicamp, enfim, sou uma eterna admiradora dos 3. E para mim, uma satisfação enorme poder trabalhar com eles. E embora o subtítulo aqui fale que é para médicos do trabalho e outros profissionais de saúde e segurança, ele funciona bem para profissional de qualquer área, tá? O livro está disponível na internet gratuitamente, ele é colorido, tem depoimentos, tem legislação, tem dicas de convivência, boas práticas, sabe? Eu gostei do colorido. Não, sabe? Tipo, é bem friendly, assim, bem Obrigado, tranquilinho Lucas. de ler. Muito bom. Então, fica aí à disposição de vocês e segue o meu contato no LinkedIn aí para quem quiser se aprofundar mais em qualquer um desses temas, né? Olhando um pouco a sua rede no Instagram, eu vi que recentemente você, eu não sei, desculpa se não foi recentemente, você esteve junto com a Prefeitura de São Paulo conversando a respeito justamente do assunto mulheres e conquista de mulheres e etc, né? Como é que foi receber esse convite da Prefeitura da cidade para estar lá e ser a voz de uma das vozes desse projeto? Bom, eu faço parte de um grupo também, é uma plataforma, né, de mulheres, chama Plataforma Mulheres Inspiradoras, né? Ela também é composta por centenas de mulheres muito potentes, assim, cresceu muito nos últimos anos. É parceira da ONU Mulheres, é a primeira plataforma no Brasil, parceira da ONU, e a gente tenta criar uma série de experiências e trocas
para que a gente continue se apoiando uma a outra, mas também somando uma a outra, compartilhando experiências, aprendizados e etc. Em uma das ações que a gente produziu foi na Covid com o governo de São Paulo. Não foi a Ok. prefeitura, foi o Foi o governo. governo. Quando a gente conseguiu reunir liderança feminina de várias empresas privadas no Brasil, principalmente com sede no estado de São Paulo, ou com alguma unidade no estado de São Paulo, para que a gente pudesse discutir o plano de retomada das atividades da Covid. Ok. Junto do governo. Totalmente apartidário, mas foi uma discussão técnica mesmo, sabe? De lideranças, e eu fui representando a área de saúde da Bayer, né? Então, a gente tenta fazer um trabalho muito transversal, que é como eu te falei, né? Acho que liderança feminina, inclusão, saúde, bem-estar, enfim, tudo me atravessa de uma forma que é difícil de desassociar, né? Mas é um pouco do que a gente estava discutindo, né? Eu gosto muito que dessa discussão realmente de o que o Felipe quer ser, sem querer inverter aqui o papel da entrevistada, entrevistador. Sim. O que o Felipe quer ser, o que o Felipe quer ser não é ocupação do Felipe. Isso que a gente tende a dizer onde a gente quer chegar, do posto que a gente quer Do ocupar. ponto profissional, A gente tem essa tendência do ponto profissional ou algum projeto pessoal. Então, se você quer ser pai, se você quer ser mãe, se você quer ser advogado, ou se você quer ser dono, ou se você quer ter uma casa na praia, se você quer ter o apartamento assim assado, né? Mas em termos de ser como pessoa, sem perguntar da sua ocupação, sem falar das coisas que você quer acumular ao longo da vida de posses, né? Acho que é importante, a hora que a gente fala de tudo isso, quando a gente fala de bem-estar, quando a gente fala de trabalho, você vai ser um melhor profissional se você tiver clareza de quem é o seu humano. Quais são as suas metas como humano, porque aí depois o resto vira consequência. Se a gente se desenvolvesse a ser mais colaborativo com o outro, mais ético, né? Mais evoluído do ponto de vista moral, você concorda comigo que a sua função de pai, irmão, filho, profissional, ela vai ser mais ajustada, né? Isso não significa a gente chegar à perfeição, né? Sim. Do ser divino, mas o que eu quero dizer é se a gente entende melhor quais são os nossos valores, onde a gente quer chegar, porque quando quanto mais eu estudo a felicidade, o bem-estar, o que é a produtividade, né? Como o Gustavo fala super bem de produtividade sustentável. Quando a gente fala de tudo isso que é cada vez mais exigido de nós, né? Com menos tempo, com mais velocidade, você tem que ser mais competente, você tem que salvar as baleias, você tem que ser um ótimo apresentador, você tem que ser um ser humano maravilhoso, tem que ser tudo muito sensacional, e isso traz uma pressão para cima dos nossos ombros, uma pressão por cima do ser humano que é impossível de ser atendida. Sim. E aí as pessoas ficam escolhendo quais pratinhos que elas vão deixar cair e estão sempre correndo atrás da busca do impossível, né? Por isso que eu defendo muito que a gente tenha esse tipo de reflexão, e eu acho que quando eu precisei me acordar desse buraco negro que eu me instalei, assim, depois do meu acidente, quando eu vivia a escuridão do preconceito mesmo, falar, então agora eu não sou mais nada, agora eu não sou ninguém, agora eu sou uma pobre coitada, uma inválida, eu comecei acho que o meu gatilho, a minha transformação, Felipe, partiu muito daí. Então, juntar o propósito que eu já tinha de querer ser uma profissional de saúde, de querer
contribuir com a vida das pessoas. Então, eu já tinha uma meta do meu ser, que era me tornar um ser melhor, que era poder construir uma sociedade melhor através da melhora da qualidade de vida das pessoas, através do cuidado com a saúde. Eu já tinha uma meta de propósito de vida, que ia além da minha ocupação e que ia além do que eu ia ter de bens materiais. Isso me ajudou, sim, mas fez com que eu virasse um pouco a chavinha. Então, a minha vida vai além de me tornar médica ou de comprar chácara que eu quero ter um dia. Vai além disso, vai da gente buscar o motivo pelo qual a gente acorda todo dia, né? E acho que é bacana, não tem nada de errado você ter suas metas financeiras, suas metas profissionais, metas Sim, até pessoais. para se organizar, definir É caminho. importante que a gente as tenha, com certeza, e as frustrações também fazem parte, os erros fazem parte dessa construção, né, de crescimento, enfim. Mas acho que é bacana a gente tentar descobrir, e aí eu vi em alguns episódios seus aqui, e é muito comum a gente buscar isso sempre que a gente fala sobre esse assunto, que a base-chave inicial é o autoconhecimento, né? Se você não descobre o que você quer, o que te faz feliz, o que te faz bem, você não sabe para onde ir. Isso tinha que ser matéria escolar do Tinha primeiro que ser. ano para frente. E o que eu costumo dizer também é que o autoconhecimento, o propósito, ele não precisa ser necessariamente uma coisa muito grande ou muito longa, de longo prazo, né? Não precisa ser resolver o problema climático, né, do planeta. Pode ser, ou criar um filho, que é uma coisa super complexa, pode ser uma coisa pequena, né? Pode ser começar pequenininho, mas é importante que a gente tenha clareza no objetivo de onde a gente quer chegar. Sim. Para entender qual que é a diferença e que sementinha que a gente está plantando no mundo, sabe? Porque senão vai ficando tudo muito automático. O cérebro foi projetado para ser automático, né? Para poupar menos energia, mas o que separa a gente dos outros mamíferos, né? O que torna a gente humano é justamente essa capacidade essa liberdade de poder ser o que quiser, né? E de poder de alguma forma pensar e fazer diferente, né? Pensar fora da caixa, quando a gente sai do automatismo e a gente olha de uma outra perspectiva, a gente gasta energia, o cérebro não gosta muito disso, mas é isso que torna a gente mais inovadora, isso torna a ciência diz, inclusive, que a gente torna mais inteligente, porque quando a gente para fazer atenção plena, né, o mindfulness, ou quando a gente procura caminhos alternativos, a gente vai criando outras sinapses no cérebro mesmo, isso já está comprovado pela ciência. Você cria novos caminhos neuronais, de verdade. E deixa de usar aqueles que sempre usou. Deixa de usar aqueles que sempre usou, então, de certa forma, só seguir o automatismo natural do nosso organismo emburrece a gente. Ficar no automatismo emburrece a gente, né? O que torna a gente mais inteligente. E aí, gasta energia. Eu falo que inclusão, se manter saudável, né? Ter hábitos saudáveis, ter qualidade de vida, tem esforço envolvido. Não tem almoço grátis, eu falo isso todo dia. Exatamente. Fazer inclusão não é fácil. As pessoas falam, mas é difícil. Claro que é difícil. Você tem que desconstruir um hábito, uma conduta que é natural do ser humano, porque até ontem pessoas como eu estavam dentro de casa escondidas. Tem que fazer diferente. Eu tive muita dificuldade, Felipe, muita dificuldade para ser aceita de novo na faculdade. Depois que eu sofri um acidente, fiz a reabilitação, eu resolvi voltar a fazer medicina, as pessoas falaram que eu não podia fazer medicina. O reitor não deixou eu fazer a rematrícula. Porque tetraplégica não dá, né? Médica. Como é que vai ser médica, tetraplégica? Sabe medicina só se faz com as mãos, né? Como pode, né? E por que ele falou que não dava? Você tem algum palpite? Por que ele falou que não dava? O pessoal consegue pensar em alguma coisa?
Pra ele falar que não dá pra ser médica, estando Talvez pelo mesmo tetraplégica. motivo que mandaram imediatamente aquela transexual, tipo, pra outro lugar, simplesmente porque você passou a ser rotulado. Viés inconsciente, exatamente. Ele nunca viu ninguém, representatividade, que a gente já falou aqui. Uhum. Então, ele nunca viu ninguém fazendo. E se na cabeça dele não tinha ninguém, ele não conseguia enxergar, de acordo com o repertório super vasto sobre inclusão que ele tinha na cabeça dele, ele não conseguiu enxergar e me mandou, não dá, não vai fazer rematrícula. Aí eu tive que entrar num processo na justiça para fazer com que a justiça obrigasse a faculdade a dar todas as condições para que eu me formasse. E foi muito difícil as pessoas entenderem que aquilo foi possível. Mas mais difícil é pra quem tem que se esforçar tanto pra tentar, né? Fazer os outros entenderem, né? A gente fica olhando, é difícil pra eles, né? Mas é difícil tanto pra quem tem que lutar por isso, né? Acho que esse é um dos maiores aprendizados que eu tive, que eu sempre falo, é que o fato de você não saber como uma coisa pode ser possível, não significa que ela seja impossível. A gente tá começando a se caminhar aqui pro nosso fim de episódio e eu queria fazer ainda 2 perguntas pra você. Por isso que eu quero Não, me corta porque eu falo demais. ser bem objetivo. Se a Daniela não tivesse tido a história de vida de Daniela de 23 anos, não tivesse tido a história de vida e ela hoje ainda exercesse as mesmas funções que você exerce, o que ela não teria aprendido? Nossa, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. É, eu acho que eu não teria aprendido que a gente pode ser o que a gente quiser ser. 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 A gente não pode ocupar todos os espaços que a gente gostaria. A gente não pode ter tudo que a gente queria ter. Mas a gente pode ser o ser humano que a gente quiser ser. Muito bom. E esse poder, né, eu só entendi quando eu desconstruí os meus próprios preconceitos. Desconstruir todos, não. A gente vive numa sociedade hoje que é muito marcada por muito preconceito. E aí, Felipe, eu acho importante também, no momento que a gente está falando de saúde e de inclusão, a gente dizer que eu não sou contra as tradições, né? A minha reflexão aqui, que foi uma das coisas que a Daniela aprendeu, a Daniela, aos 23 anos e ao longo, né, de toda essa jornada aprendeu, e segue aprendendo, é que a gente tem que desfrutar do processo, né? Independente de onde a gente vai chegar, a gente tem que gostar do que a gente está fazendo, a gente tem que gostar de si. A gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. À medida que eu comecei a entender que eu era capaz e que as pessoas, pelo fato de eu estar sentada ou pelo fato de eu estar imóvel, elas já me subjugavam, porque a gente faz julgamento de inferioridade. Quando a gente olha uma pessoa com deficiência, a gente cria, não 100% das pessoas, mas a grande maioria, de forma inconsciente, faz juízo de valor. E aí, o Yuval Harari, que é o escritor israelense que eu adoro, do Sapiens, ele fala que a singularidade é você defender as suas ideologias e entender que elas são tão importantes quanto qualquer outra. Não que a sua ideologia seja superior à outra, né? É entender que... E o preconceito faz isso. O preconceito faz a gente fazer juízo de valor e tornar inferior, incompetente ou menos competente, menos merecedor, uma pessoa com uma condição diversa, né? Com uma característica diferente. E o capacitismo é muito presente, porque a deficiência tem muita associação na sociedade como incompetência, inabilidade, né? Então, eu acho que o fato de começar a perceber que eu era capaz e questionar e não acreditar naquilo que as pessoas queriam impor para mim foi muito importante. Bem,
Raciocinando é uma mistura de duas palavras, tanto o raciocínio quanto o relacionamento. Então, a intenção da palavra raciocinando é justamente essa: a gente tentar entender como lidar com o outro, né? Como entender o relacionamento interpessoal, basicamente focando nisso. Relacionamento. Considerando todo o seu universo, tudo que você já experienciou, raciocinando para você tem que significado? Tem se relacionar com contribuição, relacionar com colaboração. Ou seja, cada conexão que a gente tem te soma alguma coisa, se você for capaz de manter a mente aberta para esses aprendizados, sabe? E eu acho que isso tem tudo a ver com o podcast, com os potentes convidados que eu assisti aqui nos episódios anteriores, que é você se conectar aqui ou aí na internet, ouvindo os conteúdos, tá aberto a se conectar e se abrir para um mundo de muitas possibilidades, assim. Isso me anima, sabe? De fazer parte. Muito bom. Assim como aquela ali é a minha câmera, essa daqui é a sua. Se você quiser dar algum recado final ou mesmo apenas dizer como as pessoas encontram a Daniela Bortman, fica à vontade, a câmera é sua. Obrigada, pessoal. Obrigada por ter ficado aqui com a gente. Eu estou disponível no LinkedIn, lá tem meu e-mail, no Instagram, @doutora Daniela Bortman. Eu fico super à disposição para a gente conversar sobre qualquer um dos temas que a gente conversou aqui, ou qualquer outro que vocês queiram conversar. Beijão. E obrigada a você, Felipe, eu que pelo agradeço. convite. Para mim, o prazer São temas meu. assim que fazem acho que a prova disso tudo é como esses episódios todos que a gente tem feito, eles se conectam, né? Então provavelmente tá todo mundo falando a mesma coisa e tá todo mundo indo pro caminho mais correto possível, ainda bem. Então não foi à toa que a gente teve pessoas aqui que... O foco essa temporada seria mesmo saúde mental desde o início, né? Mas como você mesma trouxe, né? Tem pessoas que já falaram em outros episódios basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque precisa falar basicamente a mesma coisa até pegar, né? Até a gente quebrar hábitos, quebrar preconceitos. Então, eu que agradeço a sua contribuição aqui. E a gente está vivendo num mundo onde até outro dia ainda precisava se rever ícones, imagens que representassem, por exemplo, uma pessoa idosa, sem que seja uma pessoinha com uma bengalinha, ou representar uma pessoa deficiente, que agora a gente sabe, deficiente de que ela não é apenas uma pessoa cadeirante, ela não é representada por uma única deficiência. A gente ainda vive num mundo onde a gente precisa quebrar, fazer com que as pessoas entendam que dá trabalho e, principalmente por ser benéfico para o outro, dá mais trabalho ainda e precisa importar para essas pessoas, sem que seja chamado de mimimi, sem que seja chamado de frescura, apelando para o que o Karnal disse, que mimimi é só quando dói no outro, o esforço de ter que fazer alguma mudança, não para si próprio, apesar que é para si próprio também, mas para o outro se sentir parte, para o outro se sentir mais feliz, para o outro se sentir pertencente, sair do hospital porque dói aqui, dói aqui. E a doutora Daniela está aqui para dizer para a gente que, olha só, nós temos episódios que, se você ainda não assistiu, conectam completamente com o que ela falou. A doutora Aline da Heineken veio aqui para falar sobre a felicidade e o que ela representa de verdade, como que a gente lê a felicidade. A Branca Barão veio aqui para falar sobre propósito, como é que você caminha em direção ao que você é e o que você quer ser, não exatamente o que você faz. E nós tivemos o Dr. Gustavo Locatelli para falar, vale a pena, às vezes, parar, questionar o que você está fazendo e, se precisar desviar do caminho, você começar de novo, porque vai alinhar com aqueles seus valores, vai alinhar com aquele seu propósito de vida mesmo. Então, não à toa, eu fico orgulhoso de pensar que todos esses episódios, eles estão trazendo para a gente aqui à tona repetições e repetições e repetições para fazer com que todo mundo entenda de uma vez por todas
que esse é um assunto que precisa ser falado e absorvido, não só falado. Agradeço vocês que ficaram com a gente até aqui. As redes sociais do Relaciocinando são @Relaciocinando Podcast no Instagram, @Relaciocinando Podcast no YouTube. Se o YouTube falar para você o que você quis dizer relacionando, não deixa, clica logo embaixo assim, estou falando de Relaciocinando Podcast. Vamos ensinar esse algoritmo do YouTube que a gente existe, que a gente é sólido e que a gente vai longe. E também encontra a gente no Spotify e no Deezer. Obrigado a todos que participaram e até o próximo.